Olá, sejam bem-vindos ao Sponsors Talks, o podcast da Associação Patrocínio Brasil. E hoje a gente tem um convidado super especial, Pedro Bianco, da Dansar Marketing, que está há mais de 40 anos no mercado. E vamos falar sobre a reputação da marca e também patrocínio cultural. Para comandar esse podcast, do meu lado, Adalto Gudan. Obrigado primeiro pela presença, Pedro. Prazer estar aqui com você novamente, Gabi. Pedro, hoje nós vamos falar sobre patrocínio cultural e reputação de marca, duas áreas aí que você conhece bastante. Mas, como é tradicional aqui no nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória até o momento e como você enxerga o patrocínio cultural como uma ferramenta que auxilia na reputação das marcas. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Gabi, Dalton, eu adoro vocês, estou muito feliz de estar aqui. Igualmente. E poder contribuir um pouco com a minha história. Eu já estou ficando já com 43 anos de empresa, o tempo passa rápido. E tem algumas coisas interessantes para contar. A Dansar, eu comecei com um projeto de TCC de faculdade. E aí eu montei uma revista chamada Revista Dansar, que tinha como objetivo trabalhar tudo que se refere à dança no Brasil. Mas dança como balé, enfim, jazz, essas coisas. E nós fizemos essa revista durante 10 anos, tivemos aproximadamente 10 mil assinantes, e eu comecei fazendo jornalismo, trabalhando com isso. Eu sou jornalista, sou publicitário, mas como eu fiz o último ano de jornalismo, eu peguei o caminho e criei a revista. E a revista foi interessante porque era uma época, foi em 1982, a gente precisava divulgar a revista. E a forma de divulgação, eu desenvolvia eventos pelo Brasil inteiro. Então, criei vários eventos e trabalhei em vários eventos de dança. Reunia grupos de dança para poder divulgar a marca da revista, divulgar, fazer matéria, criar assinaturas, trazer os assinantes. Então, criamos o Festival Dança Joinville, junto com a Secretaria, na época, de Cultura de Joinville, que hoje é um dos maiores festivais por aí. Fizemos vários festivais pelo Brasil inteiro, no Rio, fizemos e participamos com Adalau Ascar, em vários momentos no Teatro Municipal. Ia para o Brasil inteiro, não só levando e fazendo a matéria, colocando aquilo que acontecia no Brasil e no mundo, porque os jornalistas, como a gente vendia a revista na porta do teatro, a gente ia lá, vendia as revistas, a gente acabava conhecendo os críticos. Então, conheci o João Cândido Galvão, Luiz Sorel, José Faro, grandes nomes da cultura que escreviam para a Veja, para o Estado, para o Jornal do Brasil. E eles começaram a escrever para a revista. Criamos uma amizade e criávamos pauta. E eles viajavam e traziam as matérias, mandavam por fax. Era muito interessante naquela época. A gente fazia a revista com pestape, desenhava. Era uma época muito legal. E logo depois disso, eu acabei sendo convidado pelo pessoal da Souza Cruz para criar e desenvolver e trabalhar junto com eles toda a parte comercial do Carlton Dance, Free Jazz, e futuramente foi o Hollywood Rock. Fiquei trabalhando com eles durante 20 anos. De 1986 até 2000, mais ou menos. Então, aprendi a fazer toda essa parte comercial, criei essa parte que era não existia o tema patrocínio, oferecimento. A gente criou para os eventos da Souza Cruz, nós criamos ferramentas para que outras empresas pudessem participar desses projetos. E isso daí foi evoluindo, e durante muitos anos criamos uma revista-programa, colocava estandes nos lugares, criávamos propostas de patrocínio, isso junto com a Souza Cruz.
E, nesse meio tempo, eu criei e desenvolvi o projeto Concertos de Vinólia para Gessi Lever, que foi um sucesso no Brasil inteiro. E depois disso veio o Avon Evening Concert durante 10 anos, American Express Live Sound, e nós fizemos mais de 35 eventos proprietários nessa história aí da Dançar, eventos que ia não só na área da música, mas criação teatral Volkswagen, AstraZeneca Viva a Cultura, são eventos que atuam em áreas diferentes da cultura, não só na música. Minha paixão, claro, é na música. E eu parei a revista Dançar por vários motivos, porque quando a gente fez 10 anos, eu achei que a gente tinha que ir para um outro caminho. E aí por isso o nome da empresa ficou, e eu fui Tem uma história atrás disso que daqui a pouquinho você conta aqui para gente. vocês vai ficar meio E Pedro, comprido. quando você começou há mais de 40 anos, as principais leis de incentivo não estavam estabelecidas, eram outras formas de relação no mercado cultural. Como você vê essa evolução do mercado cultural? Então, em 1986 surgiu a Lei Sarney, que foi a primeira lei de incentivo à cultura, e a gente participou disso. Inclusive, naquela época, a gente batia muito no Ministério da Cultura. Existia um órgão chamado INACEN, Instituto Nacional de Artes Cênicas, que depois se tornou a Fundacem e que depois hoje é a Funarte. Então, naquela época era o INACEN, e a gente tinha uma relação boa com o INACEN, por conta não só de a gente ter a revista Dançar, mas por conta de a gente usar o INACEN como ferramenta de comunicação e ajuda para ter os teatros, para fazer os festivais no Brasil inteiro. E a gente queria muito uma lei de incentivo à cultura, e pedia, porque é muito difícil você trabalhar num país onde tem uma deficiência enorme de educação e você se estabelecer uma empresa em cultura. É muito difícil. E a gente lutou muito para ter a primeira lei, foi a Lei Sarney, que logo virou depois a Lei Rouanet. Foi cancelada a Lei Rouanet e veio a Lei Sarney, depois veio a Lei Rouanet, a Lei Federal. Aí, obviamente, em paralelo surgiram leis estaduais e municipais. Pedro, perfeito. Você tem toda uma história muito bacana. Inclusive, eu cheguei a assistir alguns free jazz, alguns Hollywood Rock, que eram eventos excelentes ali nos anos 90, essa época que eu pude assistir. É época boa. E você pegou toda essa evolução do mercado até os dias de hoje. Como você vê esse momento hoje, onde o público está muito preocupado com projetos, com sustentabilidade, com causas? Como é que você vê a conexão dos projetos culturais com as marcas nos dias atuais, essa necessidade que as marcas têm de apoiarem essas causas? Então, isso é um processo muito evolutivo, né? Desenvolver projetos culturais envolve muita criatividade, entendimento e conhecimento do que você vai oferecer e como você vai impactar as pessoas para uma determinada marca. Nos últimos anos, vamos dizer assim, vamos pegar dos anos 2000 para cá, a gente teve o Name Rights era uma ferramenta inovadora para projetos culturais. Então, quando você falava projeto proprietário, Avon Evening Concert, Concertos de Vinólia, eram eventos que englobavam a marca do projeto, que era desenvolvido especificamente para um determinado público, né? Era pensado o público, como atingir, como fazer o trabalho que envolvia a reputação da marca, inclusive. Todo esse processo era inovador entre 2000 e 2010, você levar projetos. Então, as grandes empresas queriam e disputavam ideias para atingir esse público. Já a partir de 2010 para 2020, houve uma mudança de conceito. A gente teve uma demanda grande de eventos e não tinha locais para fazer os eventos. Então, muitos locais foram criados e aí absorvidos por marcas. Então,
Tom Brasil se transformou em HSBC Hall, os estádios como o Allianz Parque e outras empresas começaram a tomar como propriedade os lugares, porque existiam demandas de eventos que não eram demandas de eventos proprietários. Então, eles queriam que a sua marca também estivesse nesses lugares. E, obviamente, quando anuncia um artista num determinado local, obviamente vai divulgar a marca daquela empresa. E isso começou a se tornar uma prática, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em vários países. Hoje, os estádios no mundo inteiro têm patrocinadores. E a evolução veio junto, porque a partir do momento que as empresas investem num determinado local, os proprietários desse local, os gestores desses locais, precisam trazer conteúdos. E os conteúdos foram crescendo, de todos os sentidos. E a demanda começou a aumentar. Chegando perto antes da pandemia, existia uma outra comunicação onde os grandes eventos começaram a vir de fora do Brasil e lotando estádios e trazendo uma cultura mais fácil e acessibilidade mais fácil para as pessoas, o que no passado não existia. Você trazer um show de rock em 1970 no Brasil era quase que impossível. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê uma avalanche, virou um circuito. A América do Sul virou uma tour, né? O cara não vem para o Brasil somente, ele vem para fazer uma tour. Vários shows e tem público para isso. Então, eu acho que cada segmento né, seja para jovem, meia-idade, seja no jazz, seja no contemporâneo, na música clássica, ou no rock, enfim, sertanejo, todos eles têm a sua linha de público. Então, existiu um movimento muito grande de grupos que vieram para o Brasil. Quando veio a pandemia, que estagnou tudo, logo, obviamente, todo mundo estava parado, começou a linha dos projetos em streaming, onde isso daí também se tornou uma febre. E aí, vamos dizer assim, na parte de entretenimento, porque existe uma diferença entre entretenimento e cultura, embora Sim. todos eles estejam juntos, mas existe uma diferença. Cultura é uma coisa, entretenimento é outra, porque são pontos de vista diferentes. Muitas pessoas englobam tudo isso junto, mas do meu ponto de vista são coisas que elas trabalham juntos, elas seguem juntas, mas são diferentes. Então, a partir do momento que começou os streamings, todo mundo ficava em casa vendo os seus streamings, e aí você tinha um contato, pelo menos, com alguma coisa cultural ou alguma coisa relacionada à sua diversão, ao seu entretenimento. Ok. Pós-pandemia, veio um movimento de absoluta frenesi no mercado como um todo, não só no espectador, como também na área dos artistas voltarem a se apresentarem aos públicos que eles gostam. E isso existiu um pico enorme de comunicação, vamos dizer assim, de procura de show e um aumento nos insumos. Todo o insumo da indústria do entretenimento e da cultura teve um aumento de 100, 150, às vezes 200% sobre palco, som, luz, porque a demanda era grande, as pessoas tinham demitido muita gente, né? Os fornecedores. Foi um dos setores mais afetados, né, na pandemia. O primeiro a parar e o último a voltar. Sim, os eventos, exato. De uma maneira geral. De uma maneira geral, sim. E aí o que acontecia? Você tinha poucos fornecedores, uma demanda gigante, os custos altos e um público ávido a ir nos shows e curtir, enfim. Nesse momento atual, do passado, esse euforismo, a gente sempre achou que existia uma bolha nesse momento. E esse momento apareceu. Hoje nós estamos vivendo uma bolha. Hoje não tem aquela demanda que tinha de shows há 2 anos atrás, não tem a demanda de público que tem, existe o público.
mas o público está mais seletivo. Não é só o público. O Brasil também está passando por um momento na economia muito mais difícil do que 2 anos atrás. Hoje, um adolescente, por exemplo, de 30 anos, de 20 anos, de 18 anos, que quer ir para um show... Adolescente de 30 é bom, né? Eu digo isso porque tem... Alguns muitos cheio são. de adolescente de 30. Né? Eu sei porque da empresa eu tenho várias pessoas que têm 30 anos e são adolescentes ainda. É o sub-30. Então, o que acontece? Por isso que a gente disse que a gente é mais jovem do que antes. Né? E aí o que acontece? O pai não pode colocar o filho para ir em 5 shows durante o mês, levando a namorada, levando o namorado, o seu filho, o seu companheiro, enfim. Então, o que acontece? Aí ficou a parte. Como é que o pai, o chefe de família, vai poder bancar o filho e ir em todos os shows que ele gosta que estão acontecendo? Existe uma demanda grande, a demanda vem vindo, mas a economia retraída não deixa os pais ou os filhos, ou muitas vezes as pessoas que querem ir em vários shows, porque não tem, precisa administrar o orçamento familiar, né? Então, isso existiu um freio dentro da nossa economia e que, obviamente, impactou diretamente nos resultados das bilheterias. Paralelo a isso, está existindo para uma outra classe que também consumia muito ingressos mais populares, o fato das bets. O dinheiro está indo muito para as bets, em vez de ir para as bilheterias. Isso também é um fato real hoje que está existindo. Então, a evolução do mercado ele vai de acordo com a nossa, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sociedade. O cenário macro, né? Cenário macro. Isso envolve o mercado, envolve a política, que hoje eu vejo que a política está dentro da cultura, coisa que antigamente era totalmente diferente. A cultura era cultura, a política era política. Hoje, a política está dentro da cultura. Isso envolve economia, envolve bem-estar, saúde e tudo isso está ligado à cultura e entretenimento hoje. E tem políticas culturais, né, que são propostas pelo governo, necessárias, claro, mas que também acabam encarecendo o valor. Por exemplo, acessibilidade, 100% de acessibilidade. É um fato que encarece muito o ingresso. Outro ponto também, as meias entradas também. Também é outra política pública que acaba interferindo também no valor do ingresso. Parece que os shows são feitos para quem paga a meia entrada. Então, não todos, né? Vou contar uma história aqui que, ao meu ver, né? Eu acho que política pública que dá 50% ao professor, ao funcionário público, ao morador. Morador de rua, cadeirante, uma série de coisas. Não, morador do local. Muitas vezes tem. Quem mora na tal cidade paga meia. Paga meia. Então, essas políticas e essas leis que foram impostas eram leis que eram para o passado. Hoje, se você tem uma determinada lei que coloca que o estudante tem benefício de 50%, vamos dizer assim, o estudante, o cara que trabalha em órgãos públicos, o professor, todos eles, tem uma lista de pelo menos 10 nomes, segmentos, que tem que pagar meia entrada. E por conta dessas pessoas que pagam meia entrada, os produtores têm que fazer seu cálculo ao contrário. Porque eles têm um break-even que é absorvido. Mas são 40%, é o limite de 40%. Mas vamos dizer o seguinte, e eventos que você encontra, um evento familiar, um evento como o Bocelli, um evento como qualquer outro artista que pega uma faixa de público que é família como um todo, vai do neto, vai o filho, vai o avô, vai o pai, e você tem uma facção de segmentos onde o neto é estudante, o filho é estudante, o avô já passou dos 60 anos, também paga meia. Então, quando você vai ver, todas as entradas de uma família praticamente é meia entrada. E você tem que colocar um preço
dobrado para que você tenha um resultado em cima um break-even em cima do seu investimento. Então, gente, se a gente tivesse uma política muito mais coerente, não haveria meia entrada. Os preços iam derrubar, eles iam realmente ser menores. Porque o empresário vai calcular a efetiva ocupação do espaço e sem maior planejamento estratégico. Criamos o projeto, o ticket, eco-ticket, o ticket social. Não adianta essas coisas. O que adianta é uma política correta. E eu acho que essa política que hoje está, essas leis que prevalecem uma determinada pessoa, né, o estudante vai pagar meia entrada igual, porque ele paga meia entrada baseado numa entrada inteira, grande, alta. E ele vai pagar. Se de repente ele tiver a entrada original, vai ter mais público e ele vai, obviamente, pagar até menos. Todos pagam menos. Essa é uma política que eu sou partidário para que deveria ser derrubado, esse negócio de meia entrada. Eu não concordo com meia entrada. E, Pedro, indo nessa mesma linha, você não acha que todas essas políticas que nós temos de desconto, de valores menores nos ingressos, elas também não acabam alterando o perfil dos shows? Porque hoje a gente vê muito um modelo de show que é muito focado neste público. E vocês, a Dansar, são diferentes. Vocês trazem outros grandes nomes, né, para um público talvez não seja o termo certo aqui, mais maduro, mas pessoas que não são esse público desses grandes festivais. Mesmo nesses grandes festivais que eu já cheguei a participar, a gente percebeu uma mudança nos últimos 10 anos muito voltadas a esses ingressos com desconto, tudo isso. Como é que isso impacta no mercado para quem produz os shows? Você já está falando um pouco isso, né? Eu acho isso daí, assim, sabe, eu não concordo com isso. Eu acho que o jovem estudante paga meia. E por que essa discriminação? Se a gente está vivendo um momento de total abertura, por que discriminar o que é jovem, o que é idoso, o que é estudante ligado a uma determinada... Então, se você tem carteirinha de estudante, não importa que você tenha 50 anos, mas você tem a carteirinha de estudante, você vai pagar meia. Sim. Então, as pessoas falsificam. Então, existe uma série de coisas desnecessárias. E isso daí não ajuda em nada. Não existe mas isso daí... isso, para mim, chama-se discriminação. Você está discriminando o que é o idoso a partir de 60. Ele é idoso, então ele paga meia. Esse é estudante, então paga meia. Então, aquele cara que tem 35 anos é o ferrado? Ele está sendo discriminado ou os outros? Mas é uma política. Eu acho que se existe uma abertura cultural atual nesse país, de gêneros, sexo e todas as facções que hoje existem, de liberdade de expressão, liberdade de atuação, várias gerações unidas em prol de uma melhoria. Gente, a primeira coisa que tem que acabar é a meia entrada. Porque é uma discriminação latente. Para que isso? Na verdade, quem paga inteira se sente prejudicado. Exato. Né? Então, esse prejudicado se chama o quê? Obviamente, está sendo qualificado como uma pessoa diferente da outra que paga meia. E você falou bem, né? Existe a indústria da carteirinha, né? Que a gente sabe que existe, né? Todo mundo. Meios aí de você conseguir uma carteirinha. Sim. À distância, paga 200, 300 reais e consegue uma carteirinha. Você consegue até um RG novo na Praça da Sé, por que você não consegue uma carteirinha? Agora, diante de todas essas mudanças políticas e econômicas que o Brasil vem vivendo nesses últimos 40 anos que vocês estão atuando, como você vê a questão da captação? Está cada vez mais difícil captar, mais fácil captar? Tem uma mudança de valor das empresas, por exemplo, de entendimento do que é patrocinar um projeto? Sim. Antigamente como eu te falei, antigamente você tem um projeto proprietário que levava o nome da tua empresa, é uma forma de você ampliar a curva de comunicação da tua marca. Obviamente, eu ainda sou muito partidário esse tipo de trabalho. Eu acho que projetos proprietários
sempre vão dar mais visibilidade para a marca. Assim como existe os locais que estão levando e tendo os name rights, como Allianz Parque, Morumbis e outros mais, isso daí, o Mercado Arena, agora o Mercado Livre, Arena Pacaembu, então, onde a gente vai fazer, inclusive, o Bocelli esse ano. Eu acho que, se existe vamos dizer assim, um interesse em name rights de locais, também é importante name rights ligados aos projetos em si. Então, só que isso daí parece que não está tendo foco das empresas. O que eu acho, porque parece que ficou no passado, mas é um erro isso. Eu acho que projetos proprietários trazem um resultado de imagem gigante para a empresa, coisa que não é só a experiência. Porque uma coisa hoje, o que eles estão fazendo? Tudo é experiência. A minha marca vai ter uma experiência no The Town. A minha marca vai ter uma experiência no Lollapalooza. A minha marca vai ter uma experiência no Best of Blues and Rock. Minha marca vai ter uma experiência no Pulp Load, ou no C6, enfim. A pergunta é, essa experiência não pode estar agregada a um conjunto de comunicação que leve a imagem da empresa não só na experiência no local? Sim. Por que não fazem isso? Porque as pessoas estão deixando de ver os projetos proprietários como projetos importantes. O C6, hoje, ele é um projeto proprietário. Pergunta se ele está tendo prejuízo com essa imagem. Claro que não. Por isso que ele está aí 2, 3 anos e aumentando os investimentos. Mas ele é um expertise. Mas e o que quer dizer um projeto como o Lollapalooza? O Lollapalooza é um projeto comprado de fora que foi colocado dentro. Então é diferente. Você não dá para ter um name rights no Lollapalooza. É mais difícil e mais caro. E não tem muito sentido, porque a experiência foi construída baseado numa experiência de consumo, na experiência da marca dentro do festival. Então, eu acho que reduz o valor do investimento para as empresas, porque uma experiência pode ser um stand, pode ser uma roda gigante, pode ser qualquer coisa, é experiência. E você ir a um evento como o The Town, por exemplo, é uma baita experiência. Tem que andar para lá, para cá. Para um público absolutamente jovem. Não tem como você botar pessoas acima de 60 anos lá dentro, porque eles vão ficar dentro de um local que querem, não vão querer atravessar 15 minutos para procurar um palco do outro. Você não vai conseguir atingir isso. Então, você tem como objetivo alguns projetos que são direcionados a um público jovem e alguns projetos direcionados a um público de meia idade e outro de idade mais avançada. Nós temos uma concentração gigante em público jovem no Brasil. Né? Então, se eu perguntar para você quantas vezes os seus filhos vão em shows durante o mês e quantas vezes vocês vão em shows durante o mês? Vamos dizer assim, a pessoa, um determinado público se concentra na Sala São Paulo, em alguns concertos em lugar fechado, que oferece um pouco mais de conforto, mas o Brasil é muito mais do que isso, precisa mais. A gente precisa viver, a gente morreu. Né? E até uma falta de visão, porque o Brasil comprovadamente está envelhecendo. Exato. Né? Então, pelo amor de Deus, eu acho que isso daí precisa ser revisto. E eu acho que essa experiência também de uma faixa etária de público, que seja ele de classe CD, ou de classe AB, ou de classe AA, você tem que ter um trabalho específico para eles. Então, eu acho que existem produtos que estão... E outra coisa, não é porque é jovem que consome mais cerveja do que a pessoa acima de 60 consome menos do que o cara que tem 20 anos. Tem dados que provam o contrário, que os jovens bebem cada vez menos. Então, aí minha pergunta, mas por que tanto investimento no jovem para formar opinião para quando ele ficar velho? E o velho, já formou opinião? Eu queria te fazer uma pergunta nessa linha, Pedro. Eu sou uma pessoa que tenho 50 anos, 52 na verdade,
E eu compartilho desta mesma visão que faltam produtos para uma faixa etária para mais de 35, 40 anos. E a gente sempre discute aqui que as ativações, as experiências de marca têm sido as mesmas durante anos, das mesmas marcas, e que também as marcas têm patrocinado menos do que elas deveriam e entrado em projetos que elas acabam não aparecendo tanto quanto um projeto proprietário que você colocou muito bem, que é o C6, que inclusive a gente é cliente, e tem feito uma plataforma, né, de marca. Por que você acha que isso acontece dentro das empresas? Por que elas tomam essa decisão? Porque o público lá também é jovem, ou elas estão focados na reverberação na mídia, que fica falando muito de um mesmo festival e você tem que estar ali presente? Por que falta esse investimento proprietário? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que hoje em dia as empresas colocam muitos jovens nas lideranças de marca, nas lideranças das empresas da área de marketing, que não detêm conhecimento suficiente, recém-formados, com alguns cursos e algumas experiências, por vários fatores. O jovem é mais dinâmico, o jovem detém conhecimentos atuais, mas eu ainda vejo que eu vejo por mim, cara, porque assim, quando eu comecei a empresa com 20 anos, eu tinha uma determinada energia. Hoje eu tenho outra energia, mas em compensação eu detenho um conhecimento maior do que uma pessoa que acabou de entrar numa empresa e que é líder de uma empresa. Sim. Uma pessoa de 35 anos, de 20 e poucos anos é diretor, toma decisão nas empresas. E decisão é óbvio que é uma decisão pessoal. Sim. Não é uma decisão baseada em plano de marketing, estratégia de marketing. Eles até podem dizer que sim, mas a gente literalmente sabe que não. A maioria das decisões, eu vou investir no artista X ou no artista Y, depende muito da pessoa que está aprovando. Isso é básico. Né? Tá nos nossos 7 pecados capitais. A gente fez até um episódio sobre isso. Que é o eu patrocínio. Tipo assim, a minha decisão. É isso. Né? Então, se a pessoa gosta da artista X ou do artista Y e tiver que decidir, ele vai decidir pelo gosto pessoal e não pela estratégia de marketing. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que impacta, sim, dentro desse universo de decisão. E acho que isso daí é uma pena estar acontecendo, porque, volto a dizer, a pessoa que consome a experiência jovem não quer dizer que ela vai levar isso ao longo da vida dela. Não quer dizer. Até teve estudos que sim, vamos formar a opinião da minha marca para que daqui a 10 anos o cara se lembre da minha marca e compre a minha marca por eu estar participando do crescimento intelectual da vida da pessoa. Isso não, para o jovem, isso é descartável. Hoje, é tão descartável que ninguém compra carro. Mas não querem deixar... A Volkswagen investe em eventos de jovem, mas o jovem não compra mais carro, ele prefere ir de Uber. Então, qual é essa relação? Será que a marca está investindo no caminho certo ou no caminho errado? Vamos continuar investindo em quem não quer para ver se amanhã depois ele compra quando for velho? Ou é melhor já pegar o público um pouco mais de poder aquisitivo e fazer uma concentração nele? Qual é o caminho? Então eu acho que existe na área do entretenimento, na área de cultura, uma visão um pouco distorcida hoje com relação aos investimentos e a escolha de determinados investimentos em determinados artistas, em determinados modelos pré-estabelecidos que são totalmente, devem ser totalmente repensados. É o meu ponto de vista. Eu acho que, pela história que eu já vivi em torno de vários eventos vivenciados, realizados, que eu participei, que eu vivi ao longo desse tempo, as reuniões que eu já fiz com vários diretores, presidentes, enfim, a gente já teve, quando a gente fala 35 ou 38 empresas, projetos proprietários,
Não é um projeto proprietário de 1 ano, nem de 2, são projetos proprietários que... Tem 2 projetos proprietários na Dansar, que um deles tem 17 anos. Então, já passaram várias pessoas dentro de uma empresa. E são empresas diferentes, empresa coreana, empresa alemã, empresa americana. Então, eu já vivenciei e já negociei com todos eles. E eu tenho certeza que hoje eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu não tenho nada a provar, nem nada a conquistar, eu já fiz o que eu tinha que fazer dentro do meu contexto, do meu trabalho. Eu acho que eu já construí uma empresa que eu vendia camiseta na porta do teatro para começar. Então, hoje, a gente sabe muito bem o que é começar, o que é você já começar sem dinheiro, o que é você começar com investidor, e que hoje as empresas surgem da noite para o dia com fundos de investimentos, que aí se torna tão fácil construir empresa assim. É fácil você pegar e assinar mandar um Pix, ou simplesmente tomar uma decisão: eu vou contratar um artista de $1,5 milhão por show, para fazer 5 shows, 6 shows, sendo que tem alguém atrás te bancando. Agora, vai lá você buscar o seu dinheiro, vai lá você conseguir trazer esse dinheiro do teu próprio trabalho. Essa é a grande diferença do que está existindo hoje. Hoje você tem uma Live Nation que vem o dinheiro de R$1, $1 é 6 do nosso. Sim. Então, quer dizer, é fácil você chegar com poder e falar: está aqui o dinheiro. Eu crescer no mercado americano é você entrar aqui brincando com criança, né? Tipo, quanto precisa? O que precisa fazer? O dinheiro vale muito e o nosso dinheiro é muito desvalorizado. Então, não existe condição de competição ali. Então, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é que as empresas entendam que existem empresas grandes, internacionais entrando, mas que precisa valorizar a empresa brasileira. Porque se você só valoriza a empresa americana, que põe um monte de artista, que tem um monte de dinheiro, é como a gente tinha no passado os bancos internacionais entrando no Brasil e os bancos brasileiros com medo de serem comprados pelos bancos internacionais. Era o que estava acontecendo. E hoje a gente sabe qual é a realidade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não internacionalizar demais a nossa cultura, os nossos fornecedores e, principalmente, a forma de ver a cultura brasileira. A cultura brasileira não pode ser perdida. Eu acho que isso é muito importante. Agora, como é que você enxerga a questão dessa relação das políticas públicas do governo, né, com as empresas estatais, por exemplo? Muitas vezes tem um dirigismo assim, cultural, no sentido, tem que descentralizar, tem que apostar mais em regiões, que é fundamental isso para uma política pública, mas você direcionar a empresa sem saber se é do interesse dela, por exemplo, apostar em tal região, às vezes isso também torna uma relação complicada com o produtor cultural. Você apostou em Joinville quando ninguém falava em descentralização. Queria que você falasse um pouco dessa relação. Olha, eu acho assim, não foi só em Joinville, a gente fazia evento no Recife, com o Ciclo de Dança do Recife, na Bahia, com a Oficina Contemporânea da Bahia, isso em 1980, na década de 80. Eu sempre acho que cultura tem que estar dentro de cada um de nós. A cultura tem que estar presente na nossa vida. Se a gente esquece a cultura do Nordeste ou a cultura do Sul, você não trabalha com cultura. Você trabalha com outro tipo de visão. Existem os empresários que querem simplesmente atuar em determinadas regiões. Mas existe o seguinte: a política pública hoje é muito questionável. Por que ela é questionável? Porque a partir do momento que você tem a política dentro da cultura e a economia reflete diretamente a isso, você pode entender que as grandes empresas públicas, elas não geram investimentos culturais e qualitários no norte, nordeste e no sul do país. Elas não geram. Por quê? Elas não geram. Porque os maiores clientes, por exemplo, do Banco do Brasil, está em Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, elas olham e falam assim: eu quero atingir esses caras. Agora, aí existe, mas eu também tenho que atingir o Norte e Nordeste. Então
vamos atingir o norte, não, vamos fazer uma turnê do Caetano para fazer no Brasil inteiro. Por que o Caetano? Porque ele é politizado. Por que o Gil? Porque é politizado. Vê se faz uma tour da Simone. Vê se faz uma tour do Ivan Lins. Cadê o Banco do Brasil aí? Então, existe uma política onde é mandatório. Olha, vamos patrocinar isso por conta disso. Não é só porque o artista é bom. Não é só por isso. Então, existe uma série de, vamos dizer assim, de muros que a nossa cultura enfrenta. Eu acho que, assim, se você levar, por exemplo, uma forte demanda dessas empresas grandes a investir culturalmente na Bahia, no Recife, em Pernambuco, no Maranhão. O que tem de cultural no Maranhão tão relevante que não pode ser exportado para São Paulo? Muita coisa. E o que não pode ser exportado de São Paulo para o Maranhão? Um monte de coisa. Mas pergunta se tem alguma empresa que paga. Pergunta, e não existe. As empresas não querem ir até lá. Eles, não, ali não é o nosso público. Por que não é o nosso público? Então, cadê a política cultural do governo para levar isso daí até lá? Né? Vamos fazer uma turnê do Caetano, do Gil, dentro do Maranhão, atingindo 10 cidades no Maranhão? Tudo gratuito? Por que não fazem isso? É muito mais interessante o Banco do Brasil estar investindo no evento do Gilberto Gil nas principais capitais. Porque é ali onde tem a rentabilidade maior. Mas o investimento na Lei Rouanet, eles dão preferência para o Norte e Nordeste. É verdade, dão preferência. Mas não quer dizer que as empresas que estão lá querem patrocinar eventos de lá. Elas querem patrocinar eventos daqui. Porque aqui tem uma capacidade de consumo enorme, a formação de opinião, tudo parte de São Paulo e Rio e dessas áreas, Belo Horizonte, é um triângulo aqui onde... Por que então não faz o The Town no Maranhão? Faz o The Town no Maranhão. Vê se vai ter adesão de todas as marcas que entraram no São Paulo. Não vai fazer. Então, exatamente, mas por que isso não acontece? É a política. É a política direta entrando dentro da cultura. A política, a gente trabalha com as políticas culturais que foram feitas em outra época, né? A política cultural parece que ela não acompanhou o desenvolvimento do mercado, né? Então a gente tem esses problemas, né? O mercado cresceu muito rápido. O Brasil hoje é um país continental, é um país forte, é um país de respeito. Sim. E eu acho que politizou demais a cultura, a começar dessas taxas que a gente colocado, os impostos, a lei do PERSE, ela não poderia ter acabado. Sim. É importante para quem usa realmente, mas para quem faz a cultura. Não é para a hotelaria. A hotelaria não precisa do PERSE. A hotelaria já se estabeleceu, a cultura não. Mas o que é a cultura de verdade? Aí existe o que é cultura e o que é entretenimento. Existe uma grande diferença sobre isso. Então, eu acho que o PERSE deveria ser utilizado realmente em quem faz cultura. Não é só Lei Rouanet. O PERSE precisa, porque tem gente que não consegue captar recursos. Olha, a Lei Rouanet, quando eu comecei, tinha 500 milhões. Em 1994, tinha 500 milhões de renúncia fiscal. Hoje ela tem 3 bilhões de renúncia fiscal. Então, existe captação, existe cultura. Existe interesse das empresas. Existe interesse. Como é que vai fazer? Por que essas empresas que estão investindo, elas comecem a investir não somente em coisas ligadas ao poder público, porque as maiores empresas, Petrobras, Vale do Rio Doce, é onde elas investem, aonde elas estão investindo. Agora, tem uma eterna briga da questão do lucro real, lucro presumido também, que fecha a porta para muitas empresas estarem participando. Não, né? Eu acho que o lucro presumido é o lucro presumido. O lucro real é o lucro real. O problema é que na hora que as empresas, hoje o que está acontecendo, as empresas
para você obter o benefício da Lei Rouanet, você deixa de colocar o teu lucro, vamos dizer assim, a tua margem, o teu EBITDA acima do que deveria, porque você vai escoar o imposto utilizado na Lei Rouanet. Então, aí tem empresa que fala assim, não, eu prefiro reportar para fora um lucro maior do que eu fazer essa conta de trás para frente apresentando um lucro menor. Né? São várias empresas que falam, não quero usar a Lei Rouanet. Mas tem várias empresas que usam, uma infinidade. Qual é a política correta de cada uma dessas empresas ao investir na Lei Rouanet? Mas e o cara que não captou e trabalha com cultura e não conseguiu captar? Grande parte, né? Grande parte, sim, porque a demanda é grande. É onde entra o PERSE. É onde o cara, olha, eu não consegui, eu consegui um patrocinador que não quer colocar a lei na Lei Rouanet, ou eu perdi o prazo, ou está demorando para sair, eu consegui um patrocinador, tem que emitir nota para receber e realizar o meu projeto, mas só que se eu emitir a nota, eu não consigo pagar o projeto cultural. Então, é aí onde entra o PERSE. É isso que eu acho que o PERSE é importante para atuar dentro das empresas de cultura. E isso precisa ser restabelecido. Isso é muito importante para a cadeia cultural. Não é só a Lei Rouanet, não é só a lei do PROAC, não é só a lei do PROMAC aqui em São Paulo. Acho que deveria ter maior condição, mais facilidade de atuar na lei do PROAC, que é as leis do ICMS no estado de São Paulo, e deveria ter uma facilidade muito maior para utilizar a lei do PROMAC, que é de São Paulo. Que é o ISS e IPTU. Antigamente, você punha a empresa por 20% do valor e abatia até o limite de 1 milhão o investimento que abateria no IPTU ligado diretamente à empresa. Aí minha pergunta é, por que não continuou com essa lei? Por que ela não ampliou? Por que ela não foi para 2 milhões, mantendo os 20%? A empresa pagava 20% e se beneficiava de 80%, e 80% de um IPTU de um prédio como o da IBM, por exemplo, em vez de ir para um lado, poderia ir para a cultura. Isso não quer dizer que o ISS deles não ia ser como... Porque eles só vão poder usar 20%, o teto de 20%. E evento cultural, investimento em cultura é uma das coisas que mais dá lucro para o poder público, né? Porque gera consumo, hospedagem, transporte, que isso naturalmente se paga, exato, né? Você abatendo ali de um IPTU, que é uma renda que a prefeitura já imagina, né? Mas você compensa isso com os outros. Sim, retornos, a indústria, né, criativa já foi comprovado por A mais B que ela é uma das indústrias mais rentáveis, sim, do Brasil e que gera um número de empregos gigante. Então, minha pergunta é, por que o freio, por que o benefício fiscal para montador, o benefício fiscal para várias empresas que não geram aquilo que gera uma atividade da cultura criativa? Então, da indústria criativa. Eu acho que isso daí tá meio deslocado dentro da visão governamental e, infelizmente, a gente depende de políticas públicas mais bem pensadas. Uma revisão, né? Uma revisão. O mundo mudou e as políticas não mudaram tanto, né? Aí você pergunta... E a gente não pode esquecer também que essas leis que você falou, né, tanto a lei estadual como a lei municipal, estão ameaçadas também agora com a reforma tributária. Exato. Ainda tem esse problema. Inclusive a Lei Rouanet. Inclusive a Lei Rouanet. Então aí você pergunta, e o que vai ser de nós? Vamos apagar a luz e morar no outro país? Isso se puder, né? Porque daqui a pouco a gente fica também numa situação difícil. Então eu acho que existem governos que não gostam muito de cultura. Eu acho que existem governos que gostam de cultura. Eu acho que existem artistas que são partidários e eu acho que isso é errado. Os artistas são artistas. A opinião dele como artista fique para ele, porque ele pode levar uma opinião pessoal dele para 1 milhão de pessoas e que não é uma opinião correta. É uma opinião pessoal. E ele sempre acaba perdendo público quando ele faz isso. Exato. Porque ele acha que ele ganha, mas ele sempre acaba perdendo, independente do lado. Eu acho que não deveria ter mistura. As pessoas não devem ser partidárias, principalmente motivar as pessoas a seguir aquilo que você quer. Afinal de contas, você está indo lá, você recebeu um dom de Deus.
ou é cantor, ou é um instrumentista. Você recebeu esse dom de Deus. Você não pode pegar esse dom e fazer as pessoas que gostam de ouvir você, do seu dom, dizer, olha, agora, a partir de agora, eu acho que vocês têm que fazer isso, ou fazer aquilo, ou votar nisso, ou votar naquilo. Eu acho isso errado. Eu acho que isso não deveria existir por parte do artista. Ele é um ser humano, mas ele detém uma facção de público que é que nem as redes sociais hoje. Hoje é um perigo. Então, se uma artista famosa falar, olha, é legal todo mundo cortar o pulso, vai todo mundo cortar o pulso, porque são aficionados. Então, eu acho que isso é um perigo hoje que está acontecendo. E eu acho que os artistas deveriam cuidar um pouco mais do caminho que eles colocam os seus próprios fãs. Eu acho que o dom que eles têm, dado por Deus, não existe outro, deve ser cuidado, deve ter... Valorizado, né? Sabe? Mas lembrando que isso começou também muito na época da ditadura, porque o Brasil viveu um período muito complicado, né? Ditadura militar, e os artistas tinham quase como obrigação se posicionar diante daquela circunstância que não é o que a gente vive hoje. Circunstâncias mudaram, né? Como muitos artistas se posicionaram contra o nazismo na Alemanha também, que a gente está falando de casos extremos, não é o que a gente vive hoje. Então, são posturas completamente diferentes. Você realmente combater um caso extremo. Sim, existe isso, mas hoje a gente sabe que as redes sociais são perigosas. Se um artista fala alguma coisa que agrada, ele é aplaudido. Se ele fala alguma coisa que não agrada, ele é crucificado. Cancelado. Entendeu? Então precisa tomar um pouco. Por isso que eu estou dizendo, misturar a opinião pessoal em redes sociais para o artista, eu acho perigoso. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está quase com uma hora aqui, um pouquinho menos, 55 minutos, eu acho aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa linha de tecnologia, redes sociais. A gente sabe que tem sempre esses dois lados, o lado negativo e o lado positivo. Como você vê a rede social como uma ferramenta do patrocínio cultural, do ponto de vista de ajudar as marcas, né, com ativações e também a criar público, aumentar ali a audiência, isso para o lado do produtor cultural? Eu acho que é uma ferramenta atualíssima, ajuda muito você poder comunicar através de rede social, receber uma comunicação no seu celular. Sim. Ajuda muito. Existem dois pontos de vista. É a mesma coisa que a televisão. Você liga a televisão, você é obrigado a receber os patrocinadores que a televisão põe para você. A mesma coisa no celular. Você abre o celular e você vai ver lá no seu... Receber uma mensagem e está lá, é uma campanha publicitária. Ajuda. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes hoje em dia. Hoje você toma decisão, sua vida hoje está no celular. Tudo. Você comanda a sua casa, você comanda a sua vida bancária, você recebe os ingressos, você faz o check-in ali, né? Vai viajar, tudo é o celular. Por aí você vê o quanto é importante a comunicação através das redes sociais para a gente criar uma empatia do público com o seu artista preferido. Esse é o ponto que eu acho que é importante a gente utilizar realmente as redes sociais para isso. E que conselho você daria hoje para as marcas que querem fortalecer a reputação por meio de patrocínio cultural, mas ainda tem dúvidas sobre retorno e impacto real? Então, é uma boa pergunta, porque existe o seguinte: uma coisa é você fazer um investimento cultural aleatório, no escuro. Então, eu acho que não se faz um investimento cultural no escuro. Eu acho que investimento cultural você tem que ver a proveniência de onde vem esse patrocínio, quem é que faz esse patrocínio, quem é que vai montar e dar o resultado, né? Obviamente, quem está administrando o teu produto cultural. Você vai pôr dinheiro, é como se você estivesse contratando um arquiteto para fazer sua casa. Você vai procurar saber quem é esse arquiteto, se ele tem
sinergia com a tua capacidade, do tua casa. Ele é um mais contemporâneo, não, ele é mais clássico, ele é mais isso, mais... Então você tem que entender, você tem que conhecer onde você vai se contratar. E a partir do momento que você contratar, você tem que depositar nele a confiança, a credibilidade que ele tem e juntar o know-how que o produtor, a pessoa que for, a empresa que for gerir o conteúdo cultural, trabalhar em conjunto com você. Eu acho que a empresa tem que trabalhar junto com o produtor cultural. A união faz a força, junto é mais forte, porque assim, ele pode ter um conhecimento técnico de um determinado segmento e a necessidade da marca, ela tem que estar trabalhando em conjunto. Ele precisa entender o que a marca quer para poder construir em cima disso. A partir do momento que a pessoa conhece a marca, sabe os objetivos, sabe como ela deve seguir no seu raciocínio de cultura, você consegue desenvolver um produto cultural compatível com os interesses e o briefing do cliente correto. E aí, a partir daí, os ajustes vêm ao longo do tempo. Então, eu acho que, para mim, meu conselho é: invisto em cultura, invisto em entretenimento, é um retorno incrível, é onde as pessoas estão ávidas a irem, onde as pessoas querem receber essas informações. Hoje em dia é denominado como experiência, mas mais do que experiência é você ir num local onde você se sinta bem. Não é só a experiência, você está bem naquele lugar, você gostou de ir ali, gostei. Você teve o seu impacto, você conheceu determinadas marcas que te proporcionaram isso, porque ninguém pode proporcionar a cultura para ninguém se não tiver, dê a César o que é de César. O nosso mundo hoje precisa do dinheiro para poder construir qualquer coisa. Então, o mundo espiritual, não. Você não precisa do dinheiro para construir as coisas, mas para você estar nesse mundo hoje, você precisa do dinheiro. E quem detém o dinheiro? São as indústrias, são as empresas, não é o produtor cultural. O produtor cultural faz a alegria da comunidade, a alegria do público que vai lá. Ganha seu dinheiro, mas faz esse trabalho. E eu acho que, se tiver mais investimentos em cultura, você tem um país melhor, você tem a formação cultural de um povo. E a cultura está diretamente ligada à educação de um povo. E a educação, vindo junto com a cultura, o desenvolvimento acontece de um país, de uma comunidade, ou de uma tribo, ou de qualquer coisa. Se você tem isso, você faz um país melhor. Então, eu acho que é isso que eu penso, né? Perfeito, Pedro. Queria te fazer uma última pergunta, que na verdade é para você falar do que vem por aí na Dansar Marketing e se você quer deixar suas considerações finais para produtores culturais, quem trabalha com patrocínio em música. Eu vou falar sobre 2 assuntos importantes. Um deles é o seguinte, é o Best of Blues and Rock. Esse é um festival que a gente começou em 2013. Foi um festival que eu tive uma ideia, tive uma vontade de fazer e começou aos poucos, muito pequeno, e foi crescendo. Ao meio do caminho, a gente teve um patrocínio de name rights da Samsung, que sustentou esse projeto durante 7 anos. E depois eles saíram, infelizmente, por política interna, por não utilização de benefícios fiscais, por uma série de coisas, pela própria evolução da política cultural de uma empresa, que muda, obviamente, pós-pandêmica, e nós continuamos o projeto sem nenhum patrocínio. Foram 3 anos investindo nesse projeto. Recentemente, a gente recebeu uma notícia que a revista Veja fez uma pesquisa sobre os eventos, os festivais de músicas mais amados em São Paulo.
O primeiro deles era o The Town, o segundo o Lollapalooza e o terceiro o Best of Blues and Rock. Ou seja, eu acho que as pessoas devem acreditar naquilo que fazem, acreditar e ter amor pelo que faz, porque eu acho que quando você só acredita, você tem dúvida em vários momentos, mas quando você tem amor pelo que você faz e faz por amor, você não encontra barreira, você supera qualquer barreira. E eu acho que o festival, o Best of Blues, é um exemplo disso, porque nós sozinhos, sem patrocínio, sem nada, com uma equipe pequena, que a Dansar não é uma equipe grande, sem fundo de investimento, sem ninguém ajudando, a gente construiu um projeto que hoje é o terceiro projeto mais querido pela população. Então, distante de muitos que vieram e estão no mercado e são ótimos, excelentes. Então, isso para nós foi uma surpresa. Nós devemos continuar com esse projeto. Obviamente, precisamos de patrocinadores, precisamos, para continuar e melhorar o projeto. Porque não é só você pôr o dinheiro, a tua energia, fazer por amor, mas você também tem que ter, vamos dizer assim, o reconhecimento das marcas. Não, e a partir do momento que você tem o reconhecimento da comunidade em volta, como o terceiro melhor, é impossível uma marca desprezar esse tipo de projeto. É impossível, é inacreditável isso. É uma métrica, né, Pedro? Sim, é um comprovante. Comprovante, está ali. Sim, a gente fala muito disso, né? A avaliação do público é fundamental para o patrocinador. Exato. Né? Então está ali. Isso é ligado ao quê? À forma que ele é feito, ao respeito que ele é pelo público. E isso tudo é a construção de marca, é a reputação. Esse é a realidade de um projeto que usou e se beneficiou de uma coisa correta que mostra a reputação que o evento teve junto ao público. E isso foi uma pesquisa da Veja, a gente nem sabia disso. E a outra coisa que a gente quer falar, que nós vamos fazer agora, vai ser o projeto do Bocelli no Pacaembu. É o primeiro evento grande que o Pacaembu recebe, internacional. E eu escolhi fazer no Pacaembu, porque eu acho que o Pacaembu é um lugar icônico de São Paulo. Simbólico, né? Simbólico. Exatamente. Fizemos o Pavarotti em 91 lá. Sabemos o que é aquele estádio recebendo um evento de ópera. A proximidade do público do artista, coisa que, diferentemente dos anos de 24, 18 e 16 que nós fizemos no Allianz Parque, são experiências completamente diferentes, porque dependendo do local onde você está, no Allianz Parque você vê o artista muito pequeno, no Pacaembu você vê o artista perto. Não tem muita distância entre o artista e você. Então, acho que essa experiência é uma forma das pessoas irem para o Pacaembu, não só verem como ele ficou bonito, maravilhoso, está maravilhoso. É um lugar que a gente se lembra quando era criança. E você começar a ter, de novo, um lugar como esse, voltando a operar, a gente não pode deixar de fazer um evento. E que tinha uma tradição de shows musicais, né? Com a concha acústica ali, né? Para quem é mais. Eu não peguei, mas eu lembro muito do meu pai falando ali. Muitos eventos foram feitos lá, mas o Pacaembu hoje ele vai se tornar ainda um local de grande fluxo de shows. A gente só precisa fazer um internacional para motivar os outros produtores a fazerem lá. E eu tenho certeza que isso já estão programando para o ano que vem vários shows lá, internacionais inclusive. Então eu acho que, e quem quiser ir, por favor, e os patrocinadores também venham. Porque quando será? Vai ser em novembro agora, dia 21 e 22 de novembro, e ainda a gente vai ter uma surpresa para vir aí desse projeto. Então eu acho que, eu não posso falar agora, mas... Final é surpresa. Senão não é surpresa, mas... Venham patrocinadores, venham porque é um projeto muito bonito e eu acho que vocês deveriam pelo menos conhecê-lo. E se quiserem ir, vai ser um prazer, a gente entra em contato com a gente lá na Dansar e a gente vai fazer vocês chegarem lá perto.
Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Prazer estar aqui com Prazer você e ver todo o seu amor em relação ao patrocínio cultural, que em 40 anos não morre, parece que só aumenta, né? Ah, eu gosto. Pelos desafios que a gente já enfrentou, nossa, se eu não gostasse... E tanto que você está empreendendo ainda, né? O Bocelli Sem é um patrocínio. reconhecido, um dos maiores tenores do mundo, talvez o maior da atualidade. E um grande nome numa grande arena é um projeto espetacular, Sim, né? A gente trouxe primeira vez, negociamos em 2008, começamos trazendo em 2009, com eventos ao ar livre. Fizemos lá no Parque de Ipiranga. Foi um evento incrível. E de lá para cá a gente fez pelo menos umas 8 tours dele já pelo Brasil. Muito legal você levar esse tipo de artista. É diferente do que as pessoas estão acostumadas aí. É um espetáculo maravilhoso, né? Você senta e contempla. É contemplativo. Por isso que eu vou trazer. Exatamente. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Adalto. Obrigado mais você, uma parceria. Pedro. Obrigado, Gabi. Obrigado Episódio por vocês. espetacular, né? Acredito que o pessoal de casa vai adorar aqui esse conteúdo. E se você quiser saber mais sobre o universo do patrocínio, do mercado de patrocínio no Brasil e também no exterior, não perca os nossos episódios, que a cada semana tem um episódio novo para você. Então acompanha nossas redes, curte, compartilha e fica com a gente. Toda semana a gente traz um convidado mais que especial para você conhecer mais desse universo dos patrocínios. Então, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.